Então, vamos lá. Devolutiva de Práticas Integradas 2. Começando a prova. Prova tranquila. Creio eu que não tivemos muitos problemas. Vamos lá, primeira questão. Tá gravando. Quanto à fisiologia do tipo de fibras musculares do assoalho pélvico, podemos afirmar, exceto, né? O tipo 1 apresenta um excelente suprimento sanguíneo para irrigação? Sim, verdadeira. A maior parte da musculatura do assoalho pélvico apresenta o tipo fibra 2 branca, né? Se a gente for lembrar daquele esqueminha que branca corre muito e cansa, não vai ser compatível com a maioria do tipo de fibras do assoalho pélvico, que são de sustentação, tipo vermelha, tá? A resposta incorreta seria essa, tipo vermelha. Vamos ver se é errada, tá? Errada. Muito bem. Questão 2. A avaliação fisioterapêutica de indivíduos com disfunções do assoalho pélvico deve levar ao diagnóstico funcional que envolva, além do diagnóstico, a condição de saúde do paciente. Marca a alternativa incorreta a respeito da avaliação do assoalho pélvico. Avaliamos que graus similares de deficiências estruturais e funcionais podem impactar de forma diferenciada a qualidade de vida dos indivíduos? Sim, verdadeira. A avaliação vai englobar o sistema geniturinário e o sistema respiratório? Respiratório não entra na avaliação, tá? Essa aqui é a falsa. Isso, correta. Questão 3, vamos lá. Uma mulher, após dar à luz seu primeiro filho de parto natural, vem apresentando há 6 meses queixas de perda urinária, aos médios esforços como tossir e espirrar. Sobre este caso, analise as informações a seguir. A situação apresentada por essa mulher pode ser transitória? Sim. Por quê? A incontinência urinária pode ser resultante da lesão da face, do estiramento da musculatura perineal em decorrência da dificuldade de que o parto natural pode apresentar em todos os casos? Com base na leitura acima, conclui-se que as duas alternativas são falsas? Afirmações são falsas? Não, a primeira é correta. Por causa da gestação, a incontinência urinária da gestante pode ser sim transitória, tá? Por causa do peso da gestação. As duas informações são verdadeiras. A segunda não justifica a primeira? Não justifica mesmo não, mas as duas não são verdadeiras não. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa? Sim, a primeira afirmação é verdadeira. A incontinência urinária da mulher gestante ela é transitória. Mas olha aqui, ó. Todos os casos de parto normal vão apresentar dificuldades? Essa aqui é falsa, tá? Então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Letra C. Vamos ver se é correta. Questão 3. Uma mulher. Já foi 3, tia. 4. A coordenação motora é o processo pela qual sinergias musculares são ativadas para o desenvolvimento de atividades funcionais específicas. A respeito de coordenação motora, julga as alternativas em certo e errado. O ato de ativar e relaxar a musculatura voluntariamente é considerado uma boa coordenação motora sendo um ato funcional? Sim, correto. Tá? Ativar e relaxar. Apenas o ato de ativar a musculatura voluntariamente é considerado uma boa coordenação motora? Não. A incapacidade de contrair e relaxar voluntariamente prejudica apenas a função da micção e não da evacuação? Também não, né, gente? A coordenação motora depende da integridade da inervação? Sim. Então, apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas? 1 e 3. Apenas as alternativas 2 e 3 estão erradas? Sim, é essa. 1 e 4 que estão corretas. Sua resposta está correta. Questão 5. A Sociedade Internacional de Continência define continência como perda voluntária da urina pela uretra, que afeta pessoas de ambos os sexos, em diferentes faixas etárias. A incontinência urinária não é um diagnóstico, mas sim um sintoma.
Idosos formam um grupo com maior probabilidade para sofrer incontinência, mas essa condição não está ligada automaticamente ao envelhecimento. Sabendo disso, julga as alternativas em verdadeiro e falso. A perda involuntária de urina surge na ausência da atividade contrátil. Perda de urina na ausência da quantidade da atividade contrátil do músculo detrusor? Não, né? Quando a pressão vesical excede a pressão uretral máxima, com falha no mecanismo esfincteriano uretral. Quando tem perda involuntária de urina, é na presença da contração do detrusor, tá? Não na ausência. Essa aqui tá errada. A bexiga hiperativa é desencadeada com tosse, espirro e riso. Errada. Essa é a incontinência urinária por esforço. A incontinência urinária mista corresponde à presença de contração muscular detrusora durante o período de enchimento espontâneo da bexiga ou resposta a estímulos, ocorre juntamente com o desejo imperioso urinar. A mista é por esforço e por hiperatividade. Aqui a gente só soube só citou a bexiga hiperativa, tá? Faltou falar da fraqueza muscular. Então, creio eu que todas as alternativas estão falsas. Vamos ver se é. A resposta é correta. Todas as alternativas estão falsas. Agora é a SUS. A eletroestimulação do assoalho pélvico pode ser utilizada no tratamento da incontinência urinária de esforço e bexiga hiperativa. A eletroestimulação representa uma das modalidades de tratamento de disfunções no trato urinário inferior e pode ser utilizada para a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. Sobre a eletroestimulação funcional, assinar a alternativa correta. Escolhi uma alternativa. Essa técnica, internamente, pode ser utilizada para gestantes para auxiliar no momento do parto natural? Falsa, né? Não posso utilizar a eletroestimulação intracavitária em gestantes, não. Só superficial. A eletroestimulação é contraindicada em pacientes acima de 80 anos de idade? Errado, né? O que é contraindicado é falta de consciência, falta de entendimento, tá? Mas idoso, se estiver lúcido, não tem contraindicação, não. A eletroestimulação pode ser realizada com a finalidade de despertar a consciência corporal em relação à maneira correta de contração do assoalho pélvico? Certa, né? Correta. A eletroestimulação tem como principal indicação a correção de prolapso? Falso. Contraindicado, eletroestimulação em prolapso. A utilização de marca-passo ou implante metálico na região do quadril não impede que o paciente seja submetido à eletroestimulação? Falso, né? Não pode não. Então, a alternativa correta é a letra C. Agora, 7. Facinho, né, gente? Muito facinho. A eletroestimulação do nervo tibial posterior através de eletrodos de superfície por meio da estimulação neurológica elétrica transcutânea tem sido utilizada em casos de incontinência urinária transitória, bexiga hiperativa, incontinência urinária por transbordamento, incontinência urinária de esforço. Transitória não estaria totalmente errada, tá? Mas a indicação principal é bexiga hiperativa. Vamos finalizar. Correta. Questão 8. Paciente do sexo feminino, 48 anos de idade, com diagnóstico de incontinência urinária de esforço, foi indicada para atendimento fisioterapêutico, sendo determinado pelo profissional o tratamento com biofeedback perineal. Sobre essa conduta, assinar a alternativa incorreta. A conscientização muscular através dessa técnica é obtida por meio da utilização de um estímulo visual? Sim, correto. O biofeedback é contraindicado em pacientes com hiperatividade detrusora? Falsa, tá? Independente da hiperatividade detrusora, não vai afetar em nada, tá? Pode ser que não dê resultado, mas que é contraindicado, não, tá? Vamos ver se tem mais. O biofeedback
favorece o trabalho das fibras musculares lentas e rápidas? Sim. O biofeedback perineal é um dos procedimentos mais utilizados na reabilitação da musculatura pélvica? Sim. Então, creio eu que seja a letra B. Correto. Letra B. Que está errado. Agora a questão 9. Paciente de 35 anos, multíparas, ou seja, teve vários partos, mais de um, perdão, mais de um parto. Procura um fisioterapeuta para realizar o tratamento de prevenção de incontinência urinária. O profissional orienta quanto à utilização dos condos vaginais. Sobre essa técnica, assinar a alternativa correta. Escolha uma. Os condos vaginais são contraindicados no pós-parto? Imediato ou tardio não são contraindicados. Resposta incorreta. Os condos vaginais podem ser utilizados por gestantes? Falso. Não pode ser utilizado por gestante em qualquer que seja a idade gestacional. Essa é falsa. Vamos ver se tem mais. A utilização de condos vaginais não estimula a contração involuntária do assoalho pélvico? É correta ou incorreta? É incorreta. Condos vaginais são contraindicados. Falso. Condos vaginais podem ser falso. A utilização de condos vaginais não estimula a contração involuntária do assoalho pélvico? Não estimula a contração involuntária? Estimula sim. Acho que essa está falsa. Os condos vaginais são utilizados apenas com intuito curativo e não preventivo? Falso. Uma das indicações do uso dos condos vaginais é em pacientes com propriocepção pélvica deficitária. Alternativa E. Vamos ver. Que é a correta, tá? Alternativa correta, letra E. Exatamente. Agora a questão 10. Para o tratamento de um paciente com 49 anos de idade e incontinência urinária de esforço, um dos recursos escolhidos para o fortalecimento muscular foram os condos vaginais. Os condos vaginais proporcionam. Marca a alternativa correta. Uma conversão das fibras tipo 1 para fibras tipo 2. Sendo assim, ocorre um aumento da concentração proporcional das fibras tipo 2. Fibra tipo 1 para fibra tipo 2. Sendo assim que ocorre um aumento da concentração proporcional das fibras tipo 2. Creio eu que é o inverso, tá? Vamos ver. Apenas a contração voluntária durante o seu uso. Apenas contração voluntária durante o seu uso. Não existindo períodos de contração intercaladas com períodos de relaxamento durante a utilização. Falsa. Um aprendizado muscular 100% mais rápido do que aquele permitido pela eletroestimulação, tornando-se um recurso indispensável no tratamento da incontinência urinária de esforço. Ixi, creio eu que falso. Uma diminuição da contração dos músculos acessórios ou da manobra de valsalva simultâneos à contração dos músculos do assoalho pélvico, permitindo com isso uma contração mais específica e, portanto, mais eficaz. Verdadeira. Verdadeira. Questão 11. O tratamento de incontinência urinária, de acordo com a figura abaixo, contempla as seguintes diretrizes pelas razões aplicadas. O que seria esse tratamento, gente? Lembra? Técnica do tibial posterior. Vamos escolher uma. Ela tem sido amplamente utilizada com o objetivo de promover a eletroestimulação do detrusor como meio complementar à eletroestimulação intracavitária. Ela não é um meio complementar, ela pode ser a terapia principal. O nervo tibial posterior é o nervo motor, contendo fibras motoras saindo das raízes nervosas L2, L5, S1, S5, compartilhando as mesmas raízes que nervo bexiga. É o nervo motor. Ele não é só motor, vamos ver se tem mais. É a correta, não é? Em pacientes com incontinência urinária de esforço e para as que apresentam dificuldade de reconhecer contrações do músculo assoalho pélvico, não, errado.
por ser um recurso mais simples, não invasivo, que promove alívio dos sintomas de bexiga hiperativa, devendo ser utilizado como primeira abordagem terapêutica? Correta. Essa é a alternativa. Questão 11. Agora é a 12. Vamos lá. Questão 12. Cones vaginais novamente. Cones vaginais são pequenas cápsulas de formato anatômico constituídas de materiais resistentes e pesados, que ao serem inseridos no canal vaginal proporcionam o estímulo necessário para que a mulher contraia corretamente a musculatura da suave, evitando que os abdominais sejam contraídos durante os exercícios. Quanto ao uso dos cones, marca a alternativa correta. Antes da 12ª semana, as gestantes podem utilizar os cones? Falso. Nenhuma idade gestacional pode usar cone vaginal em gestante. Em sintomas de bexiga hiperativa, não há necessidade de utilização dos cones no cone vaginal? Ele seria mais para esforço, né? Mas vamos ver se tem outra mais correta. Após a cirurgia de retirada da próstata, os homens podem utilizar cones com objetivo de reforço muscular? Cones vaginais. Esquece homem. Idosas não podem utilizar pelo risco de prolapso dos órgãos pélvicos? Falsa. Então, a alternativa correta seria essa aqui, ó. Letra B. Enviar, finalizar. Resposta correta. Questão 13. Bexiga hiperativa ocorre principalmente em mulheres, mas podem afetar os homens. Envelhecimento, aumento da próstata, diabetes são fatores de risco. A vontade de urinar pode ser difícil de ser controlada e levar à incontinência urinária, o que pode gerar constrangimento, além de limitar as atividades do dia a dia. Com base nos sintomas de bexiga hiperativa, marca a alternativa correta. Escolha uma opção. O foco na contração de fibras musculares tipo 2 é o principal foco do tratamento? Bexiga hiperativa não é foco de contração muscular, né? Então, vamos lá. A terapia comportamental é muito útil nesse caso? Sim. Estimular o uso do aumento da ingesta hídrica, como o uso de sucos cítricos, é muito importante? Falso. O cone vaginal pode, por se tratar de um recurso barato e fácil, manuseio deve ser considerado? Falso. O cone vaginal é reforço muscular. Então, terapia comportamental. Vamos ver se é correta. Resposta correta. Questão 14. Em um tratamento de fisioterapia ginecológica, o fisioterapeuta optou pelos seguintes parâmetros de eletroterapia. Frequência 65, largura de pulso 5 por 20 minutos. Frequência maior, força. Largura de pulso menor, força. Então, vamos lá. Orientou o uso de cones vaginais domiciliares e pediu que a paciente aumentasse a ingesta de água. Com essa conduta, provável sintoma dessa paciente seria continência urinária mista, de esforço, bexiga hiperativa ou incontinência urinária de urgência? Bom, se fosse mista, ele poderia utilizar o cone junto com um parâmetro de eletro para bexiga hiperativa, tá? Esse parâmetro aqui de frequência maior, que largura de pulso, é para bexiga hiperativa. Vamos ver se acertamos. Opa! Ah, gente, falei e marquei errado. Frequência maior, largura de pulso baixa, é força, tá? Incontinência urinária de esforço. Desculpe. Então, é essa aqui, tá? Eu falei e marquei errado. Olha só. Tá? Não é força. Frequência maior que largura de pulso é para força. E cone vaginal é força. Incontinência urinária de esforço. Só marquei errado. Vamos lá. Questão 15. O biofeedback se refere a essa monitoração de variáveis do próprio corpo. Com ele, é possível ter consciência de atos involuntários e pequenos movimentos. Daí o seu uso na fisioterapia, a área em que a compreensão do próprio corpo é fundamental. Com relação ao biofeedback perineal, marca a alternativa correta. Não devemos usar biofeedback em caso de bexiga hiperativa? Não é que não deva, né? Pode usar sim.
Melhora apenas a consciência muscular do assoalho pélvico? Não, eu posso treinar força, né, com ele. Utilizando a pressão, exige um potencial de ação suficiente para desencadear o movimento? Utilizando a pressão, exige um potencial de ação suficiente para desencadear o movimento? Às vezes não, né? Tem que ser o eletroneuromiográfico. Não pode ser utilizado em doses para evitar... Não pode ser usado em doses para se evitar prolapsos? Ulala, quero a correta. Falsa. Utilizando a pressão, exige um potencial de ação suficiente para desencadear o movimento. Se essa pressão, esse movimento ele tem que ser, quando a gente fala do biofeedback de pressão, ele tem que ser bem perceptível, porque se fosse só um potencial de ação que não fosse eficiente, só apenas o eletroneuromiográfico, o biofeedback eletroneuromiográfico, que iria conseguir representar essa ação, né? Mas vamos lá. Melhora apenas a consciência muscular do assoalho pélvico? Falsa, não podemos, falsa. É letra C, então. Vamos lá. Correto. Questão 16. Os cones vaginais, quando utilizados de maneira correta, vão possibilitar um fortalecimento crescente dos músculos do assoalho pélvico, além de melhorar a sensibilidade vaginal e percepção da contração e relaxamento dessa musculatura. A respeito das indicações dos cones, marca a alternativa correta. Quando possam ser indicados? Menopausa? Pode. Ciclo menstrual? Pode. Infecções em trato urinário? Não. Gestação? Não. A respeito das indicações dos cones vaginais, marca a alternativa correta quando possam ser indicados. Menopausa? Sim. Ciclo menstrual? Não. Infecções trato urinário? Não. Gestação? Não. Então, menopausa. Correto. 17. Soneira. A terapia comportamental compreende análise e alteração das relações do sintoma do paciente e seu ambiente para modificação de maus hábitos miccionais. A respeito das terapias comportamentais, marca a alternativa correta. Utilizada na presença da hiperatividade do detrusor? Sim, correta. A ingestão de bebidas como café não interfere? Não, interfere sim. Utilizada em sintomas de incontinência urinária de esforço? Se fosse esforço puro, não tem nada a ver, né? Seria força muscular mesmo que é o tratamento. Não seria comportamento, não. Treino vesical deve modificar a rotina diária dos pacientes, interferindo em suas atividades laborais? De forma alguma, não pode interferir, né? Então, letra A. Questão 18. Em um plano de tratamento de fisioterapia pélvico, traçou as seguintes condutas: massagem perineal, relaxante, calor superficial, melhora da consciência do assoalho pélvico. De acordo com a conduta adotada, isso é um possível caso de preparo para parto vaginal, incontinência urinária de esforço, fisioterapia para climatério, vaginismo. Então, se a gente observar massagem, relaxante, calor superficial, melhora de consciência, vaginismo, tá? Que é a hipertonia do assoalho pélvico. Então, a gente quer relaxar. Correto, vaginismo. 19. Fisioterapia pélvica é uma especialidade que atua na reabilitação das disfunções do assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos e ligamentos que sustentam os órgãos como a bexiga, útero e intestino. E tudo fica na região baixa do abdômen. A respeito dessa modalidade de tratamento, marca a disfunção que não tem relação com os benefícios da fisioterapia pélvica. Atendimento no parto e no pós-parto? Tem. Constipação intestinal? Tem. Continência urinária? Tem. Dismenorreia? Tem. Dispareunia? Tem. Cálculos renais? Não tem. Porque é baixo, né? Tratamento trato urinário inferior. Olha, essa foi interessante. 20.
A terapia comportamental consiste em uma série de atividades, como biofeedback, exercício pélvico, treinamento vesical, mudança de hábitos alimentares e adequação da digesta hídrica diária. Não apresenta risco iatrogênico, porém depende da automotivação do indivíduo. Algumas substâncias de líquidos ou alimentos podem ser irritativos da bexiga. Marca a opção que não apresenta uma substância irritativa de bexiga. Cafeína, irritativo. Cerveja, irritativo. Pimenta, irritativo. Suco de abacaxi, cítrico, irritativo. Resposta certa, letra D. Ok. Finalizamos. Espero que tenha esclarecido a dúvida das questões. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? A gente pode debater se caber algum recurso, tá? Mas creio eu que essa prova tenha ficado bem clara, tá? E tenha dado tudo certo. Obrigado pela presença e até mais. Beijo, tchau, tchau.